E agora a nutricionista Érica Ferreira faz um alerta sobre os perigos do sódio. Acompanhe. Olá, estamos aqui novamente para dar mais uma dica de saúde para você, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho dos perigos que tem o sódio. Quando a gente fala em relação ao sal, né, que ele acaba sendo principalmente diminuído numa doença específica, que é o aumento da pressão arterial, que pode causar problemas cardíacos, até levar ao AVC, né, ou pode até acabar levando à morte, a gente sempre acaba falando do sal e esquece de que quem é o vilão da história é o sódio. E existem outros alimentos que são extremamente ricos em sódio e a gente acaba esquecendo. Então, o que a gente tem que lembrar? Todos os alimentos industrializados, principalmente aqueles alimentos que são em pó, eles têm uma quantidade de sódio muito alta, né? Porque o sódio ele é um conservante. Então a indústria alimentícia utiliza desse nutriente justamente para que os alimentos sejam conservados durante muito tempo. Mas isso em excesso faz mal à nossa saúde, é ele que acaba levando a pressão. Então não adianta só a gente diminuir a quantidade de sal que a gente ingere e continuar ingerindo esses alimentos que têm uma quantidade de sódio muito alta, tá? Então lembrar, os alimentos embutidos, os alimentos enlatados, né? Eles acabam tendo uma quantidade também muito grande de sódio. Por quê? Por causa do mesmo motivo de ele ser um conservante. Então a gente tem que diminuir o consumo de alimentos em pó, né? Sucos, sopas, gelatinas, que tem uma quantidade muito alta de sódio, os alimentos enlatados e embutidos. E outros alimentos que tem uma quantidade de sódio muito alta são aqueles temperos prontos que a gente utiliza bastante, né? Aqueles tabletinhos, aqueles temperos que já são prontos. Então a gente tem que voltar como era feito antigamente, a gente fazer o nosso próprio tempero. Então bater alho, cebola, salsinha, cebolinha, pode colocar um pouquinho de sal, põe um pouquinho de azeite. E esse tempero a gente não precisa fazer todos os dias. Hoje em dia a vida é um pouco mais corrida, a gente não tem tempo para ficar fazendo tempero todos os dias. Então a dica qual é? Vamos fazer esse tempero um dia, chega em casa, compra bastante alho, cebola, salsinha, ervas que você goste de colocar. Você pode bater tudo isso no liquidificador, colocar em potinhos e congelar. Ele pode ser congelado por até 6 meses. E aí você usa esses potinhos para temperar toda a sua comida. Eu tempero arroz, eu tempero feijão, eu posso fazer um legume cozido, eu posso temperar a minha carne. Eu vou usar esse meu tempero e não preciso ficar usando esses temperos industrializados que tem uma quantidade de sódio muito alta, tá? Outra dica importante que a gente tem que tomar cuidado é a questão dos refrigerantes. Refrigerante tem uma quantidade de sódio muito grande e as pessoas acabam trocando o refrigerante normal pelo refrigerante diet ou light e esses refrigerantes têm uma quantidade de sódio ainda maior que o refrigerante normal. Então, se você tem propensão à hipertensão, ou se você é hipertenso, ou se você está um pouquinho acima do peso, não é interessante você tomar refrigerante e muito menos o refrigerante dietético. Eu estou tirando o açúcar, né? Mas eu estou introduzindo uma quantidade de sódio muito alta. Então, na verdade, a gente não acaba fazendo uma troca muito boa. Então, a gente tem que acabar tomando esses cuidados para conseguir diminuir a quantidade de sódio que a gente ingere no dia. Uma pesquisa foi feita, atualmente o brasileiro ele consome em média de 11 a 12 gramas de sódio por dia. O ideal é que a gente consumisse de 5 a 6. Então, a gente está consumindo mais que o dobro do que é orientado a gente consumir. Então vamos ficar de olho nos alimentos que a gente come. Uma outra dica é a gente sempre estar lendo o rótulo dos alimentos e a quantidade de sódio. Um alimento que é considerado um alimento com baixo teor de sódio, ele tem que ter menos de 140 miligramas por porção. Tá? Então vamos sempre aprender agora a dar uma olhadinha nos rótulos. E você vai lá e ver qual é a porção e qual a quantidade de sódio que ele tem que ter. Se ele tiver menos de 140 miligramas de sódio, significa que é um alimento com baixo teor de sódio. Aí você pode consumir sem problema nenhum, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Semana que vem a gente se vê de novo.